Glória a Deus, Deus é bom. Graça e paz, amém? Deus seja louvado. Irmãos, amém. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Pode se assentar, pode se assentar. Vocês estão em festa, 4 anos, que coisa boa. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz quando conversei com o pastor Wesley. Pela primeira vez em relação à igreja, ele disse: pastor, aquela igreja, aquela mensagem que o senhor ministrou, abriu minha mente. A igreja ia ser Peniel, mas agora vai ser Betel. Eu falei: olha que coisa boa. Aí parece que no primeiro ano de aniversário da igreja, ele me deu a honra para eu vir pregar também. Depois disso, ministrei algumas outras vezes, né? E Deus sempre dando graça. E é um povo que nós aprendemos a amar. Aí hoje eu estava conversando com ele antes do culto, e ele disse que mais 2 varão da igreja foram consagrados, separados a pastores, né? Servo de Deus, né? Deus abençoe, fico feliz demais por vocês. Deus abençoe em o nome de Jesus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Você que trouxe tua Bíblia, pega aí tua Bíblia, abre ela em Atos dos Apóstolos, capítulo é o de número 2, versículo de número 42. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Enquanto você procura, deixa eu falar alguma coisa aqui, bem rapidinho. Estou muito feliz em Deus, com Deus, para a glória de Deus. Dentro de fazem um mês, eu assumi como pastor na igreja IBN Cochipó. A igreja estava sem pastor por um período, me fizeram um convite e eu e minha família nos sentimos muito honrados e fomos para lá. Estamos lá e estamos muito felizes. Eu já tinha o propósito de pastorear de novo. Eu pastoreei no começo do meu ministério, eu fui consagrado, separado ao pastor com 25 anos de idade, assumi a primeira igreja que eu comecei a pastorear. Pastoreei por um período de tempo, depois fui convidado para ir para uma outra cidade, pastoreei lá, questão de 5 anos. Aí voltei, entendi que eu comecei a ser muito chamado para pregar aqui, ali, acolá, e viajando. Aí eu deixei o ministério pastoral por um tempo para seguir esse caminho como evangelista, né? Um pastor evangelista. E Deus já tinha falado no meu coração, da minha esposa principalmente, ela já queria muito voltar a pastorear. E nós estávamos orando a Deus e começamos a fazer um culto na área da casa do meu irmão, meu pastor Wesley, na área da casa do meu irmão. Aí começou da forma, nós fomos para para uma sala de reunião em um hotel. E nós estávamos fazendo o culto lá todo domingo de manhã. Estava uma bênção. E aí, enquanto isso, me chamaram para pregar num domingo à noite, na IBN Cochipó. Depois que eu preguei, fomos conversando. E aí, Deus é tão bom que a maioria das pessoas que estavam indo no culto comigo, no hotel, quase todos já moravam ali perto da igreja onde Deus me encaminhou. E o que acontece? Aí veio o Áquila, veio o Neto e o Fred junto comigo para a gente ir para a igreja. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Para vocês entenderem a bênção que é, o que é que Deus tem feito. E assim, eu sou apaixonado por vê-los tocando e adorando ao Senhor. E hoje foi a primeira vez que esse ministério está tocando junto. Eles tiveram antes do culto aqui 30 minutos para ensaiar. A primeira vez, eles estão chegando lá na igreja junto comigo. E aí diz: olha, tem o Neto, tá vindo a guitarrista, o Áquila toca batera, o Fred contrabaixo. Aí os dois já eram da igreja. Aí minha esposa, né, comigo, falou: e agora? Tem uma agenda para eu ministrar. Era outro ministério de louvor que viria, o pessoal que me acompanhava sempre nas agendas. Eu falei: não, vamos ao ministério nosso. Mas pastor, a gente não... Falei: vamos fazer um ensaio. Aí só dava para ensaiar hoje, 30 minutos antes de vir. Nós corremos lá para o Parque Cuiabá, ensaiamos 30 minutos e corremos para cá. E foi essa bênção toda. Vamos bater palma pelo esforço dos irmãos. Deus é bom demais. Atos dos Apóstolos. Eu quero falar dessa festividade, como eu vou ter 2 horas, eu vou, introdução 30 minutos, aí depois, eu sei que nesse período a gente está resumindo tudo, né? Reduzindo tudo, os horários e tal, então a mensagem vai ser mais curta. Geralmente seria até as meia-noite, eu vou estourar 10h40, por aí a gente já
Então vai ser curto com a ministração. Antes de eu ler o texto que eu pedi para você abrir, Atos 2, 42, deixa eu te passar um pano de fundo para você entender melhor o texto, para ficar mais fácil, porque o texto começa aqui, ó, e perseveravam na doutrina. Eu digo, mas pastor, o que está acontecendo? Vamos entender então. Conhecemos a história. Cristo vem, assume um ministério terreno, aos 30 anos de idade, começa a pregar e operar milagres e maravilhas de forma fantástica, chama alguns discípulos para estar com ele, passa 3 anos e meio caminhando, ensinando e discipulando eles para assumirem a obra depois que ele fosse levado aos céus. Conhecemos a história, foi morto, ressuscitou ao 3º dia, e glória a Deus por isso. Depois que ressuscita, ainda passa 40 dias aqui na terra, operando sinais, maravilhas e ainda pregando. Quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele conversando com os discípulos, ele vai sendo levado aos céus. E os discípulos olhando, um anjo aparece e diz, não fiquem olhando para cima, porque do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E Cristo liberou uma ordem aos discípulos, à igreja então constituída, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Cristo estava deixando claro para ele, não adianta querer fazer, tem que ter a presença de Deus. Não adianta saber fazer, tem que ser chamado, escolhido, preparado e enviado. Então não vai ainda, Pedro, espere em Jerusalém. Fazemos o que, Senhor? Vão orando. Aí Atos 1, eles estão reunidos. Atos 2, a Bíblia fala que estava próximo de uma festa chamada Festa de Pentecostes. Era uma festa que judeu de tudo quanto é lugar que estava morando, vinham para Jerusalém para festejar. Era uma festa muito conhecida. E no período dessa festa, eles estavam, os discípulos, reunidos em oração. E aí em Atos 2 a Bíblia diz, e de repente, não era algo esperado por eles, eu gosto dessa expressão, e de repente, o Espírito veio, mas sai um som de um vento tão forte, quando eles olham para os céus, a Bíblia diz que foi chegando línguas, e a Bíblia diz, e eles viam, línguas repartidas como bolas de fogo, línguas como de fogo, e vinha e pousava sobre cada um dos que estavam reunidos em oração. E quando o Espírito veio e pousou através desse fogo, eles foram cheios, e a Bíblia diz, e eles começaram a falar em novas línguas. Irmão, o alvoroço foi tão grande, o glória a Deus, aleluia, e língua estranha, um corre daqui, outro corre de lá, e aí o povo começa a ouvir aquele barulho, vem um para ver, outro para ver, outro para ver, de repente tem uma multidão, olhando eles, adorando, e cheios do Espírito Santo, a ponto de que o povo que estava de fora olhava e dizia, ué, o que é isso? Rapaz, que correria, o povo bate palma, levanta, senta e grita, e aquela coisa toda, um fala de um jeito, outro fala do outro, esse povo deve estar bêbado. E o povo começa a dizer, olha gente, um povo bêbado aqui gritando. Quando o povo começa a falar, estão embriagados, Pedro, cheio do Espírito Santo, fica de pé. Oh glória! Pedro se coloca de pé, faz sinal com a mão e diz, gente, irmãos, me ouçam. Quando todo mundo para de zombar e olha para Pedro, Pedro começa a pregar dizendo, gente, isso aqui não é consequência de vinho, isso aqui não é um bando de gente desocupado bebendo, isso aqui é uma promessa que Deus havia feito lá no tempo do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso aqui não é gente cheio de vinho, é gente cheio de Deus, do Espírito Santo. E quando ele começa a pregar, o sermão foi tão forte e impactante, que o povo começa a se desesperar, dizendo, epa, ele começa a dizer, olha, isso aqui, quem está fazendo é Cristo, e ele começa a anunciar Cristo, e o povo diz, e agora, e o que a gente faz? Aí Pedro diz, vocês precisam se arrepender, serem batizados, para também ser cheios que nem ele. De repente uma pessoa levanta a mão, eu quero. Aí outra diz, eu também quero.
Aí outro diz, eu estou dentro também. Aí outro diz, Pedro, conta comigo. Alguém diz, olha, a minha casa está dentro. E de repente foram contando, 1, 2, 3, 10, 100, 200, 300. E a Bíblia diz que naquele dia, com aquele sermão, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Você já imaginou? Um sermão, uma pregação, apelo, 3.000 almas, dizendo, eu quero esse Jesus, eu quero ser cheio como eles são cheios, eu quero sentir o que eles estão sentindo. 3.000 almas chegam para estar juntos. E aí então a igreja começa a tomar forma. E aí, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia vai falar de como essa igreja, ela era conduzida diante da sociedade. E eu quero hoje falar com um tema nessa mensagem. Eu quero ministrar sobre algumas, eu ia falar quantas características, mas pelo horário eu não vou conseguir. Eu sei que eu consigo no máximo pregar um versículo. Vou ler alguns, mas vou pregar um. Porque desse um eu dividi em 5. E depois eu ia pregar os outros versículos. Olha, mas eu não tenho tempo para isso não. Então eu vou ser mais breve hoje. Capítulo 2, versículo 42. Características de uma igreja relevante na terra. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou ler os outros. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, todos tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47 para encerrar a leitura. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Você que abriu tua Bíblia, não fecha ela não. Permaneça com ela aberta no texto. Eu quero falar sobre algumas características que toda a igreja de Cristo precisa ter. E nós como igreja precisamos nos adaptar a ela. Pastor, hoje é um dia de festa, eu sei, e eu quero falar sobre uma igreja relevante. E pelas pessoas que eu vejo aqui, pela quantidade de gente que está assistindo no Facebook, Instagram, no YouTube, não sei, a gente entende, essa igreja só pode ser uma igreja relevante, senão essas pessoas não estariam aqui. Eu conheço o pastor Wesley, antes dele começar a pastorear. Conheço a igreja desde o início. E a igreja está crescendo. Ele estava ali falando comigo projetos. Pastor, nós já temos um caminhão palco. Nós vamos comprar um lugar. Nós já vamos fazer isso. Vou colocar brita. Vamos colocar uma tenda. Vamos cultuar. Vamos construir. Essa igreja é uma igreja que sonha e trabalha. Agora vamos pegar como modelo a igreja primitiva. E igreja, não é simplesmente isso aqui, isso aí a gente está cansado de ouvir. A gente está cansado de ouvir que igreja somos nós. Claro, nós precisamos ser igreja, até mesmo quando não estamos dentro da igreja, do templo. A igreja relevante não é só a Betel, é o João, a Maria, o Pedro, o Tiago, é cada um sendo igreja relevante onde Deus te constituiu. Pastor, essa igreja era relevante, era porque o Pedro era cheio. Não, é porque tinha um trabalho em conjunto e nós vamos entender o que eles faziam e por que Deus operava de forma extraordinária naquele lugar. Primeiro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que o texto fala que aquela igreja tinha era perseverante na doutrina. E entenda, quando falo sobre doutrina, não estou falando nada com usos e costumes.
doutrina dos apóstolos era a palavra pregada por eles, ou de Deus por intermédio dele. E a Bíblia diz, aquela igreja, eles perseveravam na palavra, no ensino das Escrituras. Pastor, eles não gostavam de sinal, de milagre? Gostavam, mas tudo com base na palavra. Sempre, aquela igreja, é a igreja, todos eram conhecedores da palavra. Ninguém era enganado por qualquer um. Lá naquela igreja não tinha, eu acho que tem que ser assim, eu penso que deveria ser assim. Naquela igreja eles estavam firmados na palavra. Eu acho, mas você acha com base no quê? Está na Bíblia? Não, então a gente não quer. Aqui tem doutrina, aqui tem palavra, aqui tem pastor, está entendendo? Aquela igreja era perseverante na doutrina. Veja que o primeiro versículo, todas as outras qualificações que o texto está fazendo para a igreja, ela está seguida da perseverança. Então sempre vai ser, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Essa igreja não era uma igreja que começava correndo e terminava caminhando. Eles eram firmes e constantes, eles perseveravam. Eles estavam na palavra, até quando eles não estavam vendo a palavra fazer a diferença na vida pessoal. Pastor, a palavra diz que Deus faz milagre, mas eu estou esperando o milagre faz tempo. Mas mesmo que o milagre não aconteceu em mim, eu creio no milagre porque Deus é fiel. Eu creio e profetizo ele, que um dia acontece na minha também. Perseverantes na palavra, na doutrina. Não dá para eu ser igreja relevante, onde Deus me constituiu, se na minha vida o que reina não for palavra. Pastor, mas é que eu gosto disso aqui. Não, o que você gosta não é o mais importante, é o que Deus te direciona através da palavra. É a palavra que tem que reger a tua vida. E aqui, essa igreja, fantástica, perseverantes na palavra. Outra coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Irmão, que coisa boa. A própria Bíblia diz em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, não é estejam, passem de vez em quando, não, vivam em união, comunhão. É como o óleo precioso que vem sobre Arão e desce na tua barba, nas orlas do teu manto. Aí lá no último verso, a Bíblia diz, e neste lugar, e ali, ele ordena a vida e a bênção. Pastor, onde é que Deus confirma a vida eterna? Na comunhão. O apóstolo João, em 1 João 1,7, se não me falha a memória, ele diz, olha, se nós estivermos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pastor, quando é que eu sou purificado? Quando tenho comunhão. Lembra da oração que Cristo ensinou? A oração que a gente chama de oração do Pai Nosso? Jesus nunca deu esse nome, é a gente que fala. A Bíblia chama de oração modelo. Era uma oração para a gente ter como base. Ele já começa a oração ensinando o que é comunhão de verdade. Pai nosso. Não tem pai meu, nem pai seu. É Pai nosso. Porque ele só é pai se primeiro formos irmãos. Se eu não tenho comunhão com o Áquila, se eu não consigo ter comunhão com o pastor, como é que eu posso dizer que ele é pai? Ele disse, não, ou ele é pai meu, no seu eu não sei, não. Ou ele é pai nosso ou não é de ninguém. Em comunhão nós confirmamos a paternidade dele. Em comunhão confirmamos que somos filhos. E Deus disse, é na comunhão que eu ordeno a bênção e a vida para sempre. Naquela igreja não tem esse negócio de que acabar o culto sai. Hoje em dia está complicado, a gente sabe disso.
Hoje não dá para estar muito junto, não dá para abraçar, hoje em dia não dá muito. Mas tem gente que parece que acaba o culto, a pessoa já quer sair correndo, não consegue ter um tempinho de comunhão, de falar com alguém, tudo bom, que coisa boa que você veio. Ah, pastor, eu não estou conseguindo ter comunhão assim, então tenha comunhão, pelo menos mandando uma mensagem dizendo, olha, que bom que você foi, fiquei feliz, olha, por que não foi ontem? Senti tua falta, comunhão. Essa igreja tinha comunhão, essa igreja era perseverante, eles faziam o que os Salmos ensinam, vivam em. Não é tenha de vez em quando, é vivam em união. O texto ainda continua, eles perseveravam no partir do pão. Entenda isso. Esse versículo tem um segredo, é a entrelinha do texto. Pastor, esse partir do pão era o quê? Não era simplesmente sentar e comer não, irmão. Porque lá nos outros versículos, lá pelo versículo 40, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes todo dia no templo, partindo o pão e comiam juntos com alegria. O texto não vai falar uma vez que eles comiam, depois de novo que eles comiam, depois de novo que eles comiam. Essa expressão, partir do pão, te lembra o quê? A Bíblia em Coríntios 11, 23 em diante, Paulo diz, olha, eu vou fazer o que ele me ensinou. Ele, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu, deu graça e disse, comam, meu corpo. Semelhantemente pegou o cálice e disse, bebam, é a nova aliança no meu sangue. E então Paulo diz, e todas as vezes que vocês se reunirem para esse partir do pão, façam memória da morte dele, até que ele venha. Irmão, essa igreja aqui não lembrava do sacrifício só no dia da ceia. Parece que o dia de ceia o povo vem mais crente para a igreja. Hoje é ceia, meu Deus do céu, é ceia. Meu Deus, Jesus, é ceia. E nos outros dias de culto, a Bíblia está dizendo, não, eles sempre que estavam juntos, eles se ajuntavam e lembravam que eles só estavam juntos porque Cristo morreu e também ressuscitou. Então eles juntos faziam memória dele. Ou seja, o que o texto está deixando bem claro é, essa igreja valorizava o sacrifício que Cristo fez. Eles mostravam isso no partir do pão. Eles estavam juntos o quê? Na doutrina, na comunhão, e em comunhão partiam o pão, relembravam de tudo que Cristo fez. Irmão, nós precisamos trazer de volta a memória das coisas que Cristo fez. A gente está olhando só para o hoje e dizendo, mas quanto problema, e Deus, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor está dizendo, ei, coloca a tua memória para funcionar. Quantos livramentos já não te dei, quantas bênçãos já não te trouxe. Traga a memória, a comunhão no partir do pão. Minha esposa pregou quinta-feira lá na igreja, em cima desse texto. Eu procuro trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Jeremias está atribulado, dizendo, Deus, como é que pode? Eu prego e ninguém me ouve, esse negócio está difícil, está complicado. De repente, irmão, parece que tem uma pessoa. Aí quando para o versículo 20, para no 20, parece que é um. Ele está falando, porque não sei o que lá, e o povo não me ouve, e parece que eu me enganou, e tal. Aí quando para no 20, aí vai para o 21, parece, entrou outro autor agora. No 21 ele diz, eu vou trazer a minha memória. Ele está aqui, mas que coisa, eu só estou vendo problema, eu só estou vendo dificuldade. Quer saber de uma coisa? Espera aí, vou trazer à memória tudo que Deus já fez. Vou trazer à memória coisas que Ele fez para me dar esperança. Eu vou lembrar de tudo que Ele fez. Eu vou lembrar que eu estou vivo porque Ele morreu por mim. Eu vou lembrar que eu tenho saúde porque Ele levou sobre si todas as dores e enfermidade. E o castigo que hoje me traz paz estava sobre Ele. Eu tenho paz porque Ele sofreu. Eu vou trazer à memória no partir do pão. Deus, eu quero ser como a igreja primitiva, irmão, vamos imitá-la.
Esse é o propósito, é o foco de Deus. Continua. Já estou quase no meu horário, ó. Você me escuta mais 5 minutos? Para eu encerrar? Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20. E aí não adianta você reclamar, foi você que deu os 5 minutos. Ó, vamos lá. Perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam na oração. Sabe o que eu acho legal? É que a igreja primitiva, se tinha uma coisa que eles faziam, era orar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, você vai ver Pedro e João, claro que Deus, através deles, realizando um grande milagre, um paralítico ficando de pé, pulando, saltando, dando glória, mas a Bíblia diz, eles estavam indo para o templo, na hora nona. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante, a Bíblia diz, Pedro e João iam juntos ao templo na hora nona, ao templo, e na porta do templo tinha um homem chamado... na porta chamada Formosa. Eles estavam indo para a igreja não para fazer milagre, eles estavam indo para orar. Sabe o que a Bíblia deixa bem clara? Que eles eram perseverantes na... Eu não estou falando de alguém que só dobrava o joelho para pedir, porque petição também está ligado à oração, mas a oração não é só petição. Aquela não era uma igreja que só dizia, Deus me dá, era uma igreja que dobrava o joelho para dizer, obrigado Senhor, obrigado porque eu tenho vida, obrigado porque eu tenho saúde, Senhor eu vou te contar meu dia, está acontecendo isso, aquilo. Essa igreja perseverava na oração. O que o texto me deixa claro e me faz entender, é que naquela igreja, todo mundo que era igreja dentro da igreja, tinha uma vida particular de oração. O que eu entendo com o texto é que naquela igreja, ninguém ficava só, orem por mim, pedir oração para os outros, isso é bênção, mas eu peço, orem por mim, porque eu também já estou orando. Não tem esse negócio de que, Aquila, você vai no monte, coloca meu nome lá, coloca, mas vamos também. Pastor, vai na oração de madrugada, vou, lembra de mim, lembro, mas vamos também. Era uma igreja que não era só o Pedro que orava, a igreja vivia uma vida de oração. E lembra de uma coisa, Cristo um dia chega no templo, o povo está fazendo o que não era para fazer no templo, ele vira as mesas, faz um monte de coisa, fica bravo, aí o povo diz, por que você está fazendo isso, com que autoridade você faz isso? Aí ele dá um brado dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Sabe o que Cristo está dizendo? A igreja precisa ter como referência que a igreja precisa ser uma igreja de oração. Em Crônicas 7,14, o Senhor está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, que também é orar, se converter, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. O que ele vai ouvir se não é primeiro o que eu estou falando em oração? Jeremias 33:3, clame a mim, e eu respondo, te anuncio coisas grandes e firmes. Isso é oração, é você clama, ele responde, ele te anuncia o que você ainda não sabe, te mostra coisas novas, mas isso só acontece na oração. Um dia chamaram Jesus de lado, seus discípulos ouvem ele pregar um sermão, quando o sermão acaba, os discípulos dizem, Senhor, é reunião particular com a gente? O Senhor pode dar uma atenção para a gente aqui? Sim, e ele sai da multidão e se achega com os discípulos, e os discípulos dizem, Senhor, nos ensina a orar como convém. Não é que a gente não ora, é que parece que a gente está orando errado, nos ensina. Aí Cristo diz, vou começar ensinando pelo que você não deve fazer. Quando forem orar, não sejam como os hipócritas, que ficam de pé e fazem uma oração bonita só para serem vistos. Quando forem orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e em secreto
secreto. Fale com o Pai, que vê tudo em secreto. Ele um dia te recompensará. Quando se fala de oração, Cristo disse: ei, oração é legal aqui, ó, vamos orar, vamos. Mas a oração é aquela quando você vai para a tua casa. Você não precisa impostar a voz. A pessoa quando está cantando, ela de vez em quando imposta e faz isso, faz aquilo. São técnicas que eles usam. Meu Deus, que legal, né? O pregador, tem pregador que antes dele pegar o microfone na mão, ele fala aqui: e aí, como é que tá? Tudo bom? Aí pega o microfone: eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aí diz: uau, de onde vem essa voz? Não é? Na frente das pessoas a gente quer impostar. Glória a Deus, eu vos saúdo com a paz daquele que é, que faz, que tem, que pode. Quero vos anunciar o beneplácito do Evangelho. A gente quer impressionar. Aí Jesus diz: para com isso, que quando você está diante de multidão, você quer fazer alguma coisa aí, e você, né, tem uns cantores, irmão, que ele não consegue cantar uma frase. Na oração não tem isso. Na oração você rasga a alma e diz: Senhor, estou mal, estou querendo chutar o balde, arrebentar com a barraca, preciso do Senhor. Na oração no quarto, por que ele diz: vai para o teu quarto e fecha a porta? Porque no quarto de porta fechada você fala o que você não fala aqui. Eu quero ver você ter coragem de pegar o microfone. O pastor Hélio vai dizer: irmão, vem cá, faz uma oração para a gente. Você fazer a mesma oração que você faz lá no teu quarto. Eu duvido. Se alguém pegasse um áudio da sua oração particular e colocasse no microfone, você nunca mais pisava aqui. Aqui a gente diz: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus criador dos céus e da terra, ó Alfa, Ômega. Lá no quarto a gente rasga a alma e diz: Senhor, eu estou mal demais. Senhor, que vontade de parar. Quem aqui nunca passou por um bar e dizia: Senhor, a minha vida era ali, hoje eu estou bem aqui, mas Senhor, de vez em quando me dá uma vontade está amarrado, pastor. Seu velho homem não morreu? Morreu. E não morreu. Agostinho disse: olha, eu pensei que quando eu não sei se foi Agostinho, se foi outro ministro, ele disse: olha, eu quando fui para o batismo, eu entendia que o velho homem morreria nas águas batismais, mas eu aprendi que ele sabia nadar. Não morreu não. Vira e mexe, você está no trânsito, você diz: Aí Deus disse: ei, você não é mais assim não. Amém, Jesus. Sim ou não? Isso acontece só comigo. Vamos continuar? Ó, eu geralmente não faço esse negócio de interagir. Não que seja errado não, meu ministério é assim. Mas geralmente a gente gosta, né, de interagir, dizer: olha para quem está do teu lado e fala assim. Se eu gostasse e fizesse, seria o momento que eu iria falar: olha para quem está do teu lado. Veja se essa pessoa, de rabo de olho, veja se essa pessoa é uma pessoa de oração mesmo. Sabe aquela cutucadinha aí, varão? Está orando? Está entendendo? Que não adianta: pastor, eu quero ver milagre. Então só tem milagre com oração. Pastor, como eu quero ver meu casamento, só com oração. Pastor, como eu queria ver uma porta abrindo, só com oração. A oração abre porta, a oração transforma, a oração restaura, a oração coloca de pé, a oração muda. Esse é o horário que já está encerrando, né, pastor? Por causa do decreto. Mais quantos? 10 minutos. Pastor me deu 10 minutos, irmão, vou usar. Ô, glória! Ó, para a gente correr, porque eu ainda teria 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Eu até agora preguei um. Falta mais 5. Em 10 minutos eu falo eles rapidinho. Versículo 43. Em cada alma, não é em alguns, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas por intermédio dos apóstolos. Ó, entenda. Não dá para tirar um texto do contexto. Na teologia, tem uma frase famosa na matéria chamada hermenêutica, geralmente o povo usa,
Homilética, pregar, hermenêutica, elaborar. Hermenêutica. Geralmente o povo usa aquela frase de texto sem contexto é pretexto para heresia. Aonde surge heresias no meio do povo de Deus? Quando eu tiro um texto do contexto. Vou dar um exemplo para você. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quantas vezes eu já não vi pregador dizendo, abre a tua Bíblia aí, Filipenses 4,13. Vamos ler comigo, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Está vendo, meu irmão? O texto diz que você pode tudo. Então você vai sair daqui hoje, vai pisar na cabeça do diabo, vai pegar ele, jogar ele para cima e vai dizer não. Aí você vai sair andando e o mar vai abrir. E se ele não abrir, você vai passar por cima, porque você pode. O texto não tem nada a ver com isso. Você pega o texto e traz ele para o contexto. Nos versículos anteriores, Paulo está dizendo, irmão, meu coração está tratado. Eu em Deus fui tratado a tal ponto que eu sei passar necessidade, eu sei não ter nada. E eu também fui tão tratado que eu sei ter de sobra. Aí ele diz, posso todas as coisas naquilo que... Sabe o que Paulo está dizendo com esse texto? Irmão, meu caráter foi forjado em Deus. Quando eu não tenho nada, eu não sou murmurador. Quando eu tenho muito, eu não sou soberbo. Porque tem gente que é assim, ó, falso humilde enquanto está na pior. Sim, senhor, é só Deus dar alguma coisinha. Quem é o pastor para falar alguma coisa para mim? Mesmo ali que ele tem, eu também tenho. Arrogante. Paulo disse não, Deus tratou meu coração. Quando eu não tenho nada, eu não murmuro, eu adoro. Quando eu tenho de sobra, eu tenho que me supre e eu ainda tenho sobrando, eu não fico arrogante, porque entendo que o que tenho, só tenho para a glória de Deus. O que eu tenho não me tem, o que eu tenho é recurso para a obra. Então, por que eu falei tudo isso? Para entender o versículo. Porque o versículo fala sobre sinais e maravilhas. E tem muita gente que diz, pastor, aí os discípulos faziam, os apóstolos faziam sinais e maravilhas. Por que hoje o povo não está fazendo? Irmão, peraí, não era simplesmente eles faziam sinais. Era um caminhar todos juntos. O texto começa, eles eram perseverantes na doutrina, todos, eles eram perseverantes na comunhão, eles eram perseverantes no partir do pão, eles eram perseverantes na oração. A Bíblia diz, e em cada alma havia temor, e Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ele disse, aquela igreja não é uma ou duas pessoas, todos os que estavam lá eram tementes ao Senhor, e por consequência disso, perseverança na palavra, comunhão, partir do pão, oração, temor. Por causa disso, Deus, através dos apóstolos, realizava maravilhas e sinais no meio do teu povo. Não dá para pular toda a parte da obediência e pedir os sinais. Senhor, me mostra um sinal. Ele diz, então, primeiro começa lá do começo. Persevera na oração e tenha a palavra no teu coração. Aí você vem falar comigo sobre o sinal. Você está me entendendo? Diz amém. Tá, maravilhas aconteciam. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Dos 3 versículos, eu separar uma coisinha aqui bem rapidinho. Ele diz, todos tinham tudo em comum. Irmão, aquela igreja toda tinha uma visão só. Eu sei que a gente tem algumas experiências em um lugar que nós estivemos, eu, Neto, aquela já foi, mas não era do nosso tempo, né? Mas eu, Neto e o Fred éramos de um ministério. Benção. Algumas coisas aconteceram. Pastor, ok, mas se tem uma coisa que eu aprendi com o líder naquele ministério, e que eu carrego para mim, e ele falava sempre, era, irmão, grava uma coisa, visão, mais visão, vai trazer divisão. Sabe o que a Bíblia está dizendo?
Lá não tinha um com uma visão e outro com outro. Lá todos tinham tudo em comum. Deus dava a visão para o pastor e a igreja abraçava a causa e dizia: estamos juntos, pastor Wesley, é o que o senhor quer fazer? É para comprar um caminhão palco? Vamos embora. Depois o senhor quer comprar um terreno? É o que Deus ministrou? Colocar a brita e botar? Bora, estamos juntos, a mesma visão. Filipenses, capítulo de número 3, lá pelo versículo 10, Paulo diz: eu desejo conhecer Cristo, excelência da sua morte, para que eu experimente a sua ressurreição. Aí o 11, 12, quando chega no 13 ou 15, ele diz: e nós que somos perfeitos, temos que ter esse mesmo sentimento. Esse perfeito, nessa perfeição que, pastor, eu sou perfeito. Não, todos nós que estamos em Cristo, pensamos do mesmo modo. Nós precisamos ter a mesma visão. O propósito sempre foi reino. Por que estamos aqui? Porque eu trouxe o ministério de louvor da igreja lá no Parque Cuiabá. Imagina a logística que nós fizemos. Eu ainda moro no Copa Mil. Fui no Parque Cuiabá, aí venho para cá, aí agora volto no Parque Cuiabá para levar os irmãos. Para quê, pastor? Para a gente cultuar. Pastor, o senhor não é nem dessa igreja, mas nós temos a mesma visão. O propósito é um só: reino de Deus. Nós estamos alegres porque vocês estão em festa. Isso nos deixa alegre também, em ver o crescimento da igreja, porque somos um povo e a visão é a mesma. Mas pastor, a festa é deles. Não, não é deles, é nossa. A festa é do reino de Deus. Quem comemora, os céus estão em festa. Ele já diz: lá não tinha esse negócio de que um falava uma coisa, outro falava outra, outro retrucava de lá. Não, todos tinham tudo em comum. E quem tinha muito, abençoava quem não tinha. E no meio deles, a Bíblia diz: não havia falta de nada. Era uma igreja que não era só cheia do Espírito, mas porque cheia do Espírito, também cheia de compaixão, generosidade. E quem tem, abençoa quem não tem, para que todos tenham. Ou seja, o recurso que me dá não é simplesmente meu. Deus me deu para administrar, porque Ele é nosso. Cristo disse na oração: Pai nosso, e depois da provisão Ele diz: o pão nosso de cada dia. Não tem pão meu nem pão seu, o pão é nosso. O que recurso Deus dá para a obra, para que não falte para ninguém. Esse é o propósito, aquela igreja tinha isso como regra. Para eu encerrar, último versículo: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha que coisa fantástica. Esse louvavam a Deus também está no contexto do perseverante. E perseveravam louvando ao Senhor. Todo o texto está no contexto da perseveravam. Perseveravam na doutrina, perseveravam na oração, perseveravam louvando ao Senhor. Está entendendo? Eles não louvavam ao Senhor por causa de algo. Pastor, hoje eu quero louvar o Senhor porque Deus abriu uma porta. E ontem que a porta não estava aberta, você não estava para louvar não? Pastor, hoje eu quero louvar o Senhor porque eu troquei de carro. E quando você estava com o carro velho, não dava para louvar não? O que a Bíblia está dizendo é: eles não dependem do momento para adorar. Eles adoram independente do que eles veem com os olhos, independente do que eles vivam. Eles têm como essência a adoração. Sabe o que eu acho legal? Eles eram adoradores, e a Bíblia diz que eles caíam na graça de todo o povo, cristão e ímpio. Eles tinham graça entre eles e graça lá fora. Quando se perguntava na comunidade: e aquela igreja lá, o que você acha? Podia passar na boca de fumo, alguém dizia: rapaz, respeita aquele povo lá, é um povo de Deus, rapaz, faz mal para ninguém, o povo passa aqui sempre, dá bom dia para a gente, ministra uma palavra, é um povo abençoado. Eles caíam na graça de quem estava dentro e de quem estava fora. Não dá para uma igreja ser relevante só dentro das quatro paredes. A igreja precisa ser a extensão da graça. Outro dia, quando Deus me deu o privilégio de vir de novo, eu prego a mensagem: extensão da graça. Esse é o propósito. Pastor, e a graça? A graça vem de Cristo, e nós precisamos ser essa extensão.
A graça de Cristo tem que emanar de mim, por entre ou fora das paredes onde eu estou. E eles caíram na graça de todo o povo. Todo mundo na vizinhança dizia: não, povo abençoado, Deus está honrando. Olha, a gente nem é de lá, mas nós fomos lá, estava enfermo e Deus curou a gente lá. Aquela igreja é uma bênção, aquela igreja cuida das pessoas. Eles caíam na graça. E por que caíam na graça? A Bíblia diz: e Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Irmão, quem acrescenta as pessoas na igreja é Deus. Não, pastor, meu vizinho, quem convidou foi eu. Por isso que ele veio. Você só convidou porque Deus colocou o desejo no teu coração. Ele só veio porque o Espírito Santo falou com ele. Ele diz que tudo vem de Deus, tanto o querer como efetuar. Irmão, entenda isso. Até para adorar a Deus você precisa da ajuda de Deus. Pastor, eu vim aqui adorar Jesus. Então só está adorando Jesus porque Ele está te ajudando a fazer isso. Quem acrescenta à igreja é Deus, que é o dono da igreja. Se coloque de pé. Quando nós temos o papel de uma igreja relevante, perseveramos na doutrina, que é a palavra, perseveramos na comunhão, perseveramos no partir do pão, perseveramos na oração, perseveramos tendo tudo em comum, perseveramos no louvar a Deus juntos. Irmão, fica tranquilo, Deus acrescenta. Você não precisa correr atrás de bênção, é Deus que acrescenta. Você não precisa ficar igual doido, desesperado por causa da porta aberta, é Deus que acrescenta. E Deus ia acrescentando. Confia em Deus e Ele vai acrescentar a cada dia na tua vida. Crê nisso? Bata a palma para Jesus bem forte. Eu vou deixar o pastor da igreja fazer a oração. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Pastor, obrigado, que honra. Lembra de mim no quinto aniversário também. Deus estará abençoe conosco, em a nome vida de Jesus. vocês.